E aí, pessoal, aqui é o Dat do Arise. O vídeo curto de hoje é a primeira parte da nossa série de 3 partes sobre avaliações de LLM. E o que eu realmente quero fazer é um resumo educacional sobre as avaliações de LLM. Então, vamos abordar o que são, como são úteis ao desenvolver e implementar aplicações de LLM e o que você realmente precisa saber ao usá-las. E então, para realmente começarmos, quando pensamos sobre a pilha, lidamos com um LLM. Vamos abordar isso sob a perspectiva da observabilidade, talvez um banco de dados vetorial que você pode orquestrar com uma estrutura, ou talvez algo personalizado. Mas, na verdade, o que vamos abordar é talvez sob a perspectiva da observabilidade. E assim, vamos falar um pouco sobre as avaliações e por que elas são importantes. E assim, as avaliações ou avaliações de LLM são uma parte de como você pensa em avaliar. Sabe, todo o sistema de LLM. E assim, você sabe, existem muitas maneiras diferentes de talvez quantificar quão saudável está a sua aplicação de LLM. Ou seja, você sabe, acompanhando, ei, como está a experiência do meu usuário? Você sabe disso. Curtidas, descurtidas, você sabe, feedback dos usuários, coisas como conjuntos de dados de referência, talvez conjuntos de dados curados, para ver, você sabe, se esses são exemplos de bons versus ruins. Talvez se eu trocar partes do meu sistema, como a engenharia de prompts, ou talvez o modelo de LLM que estou usando para esses tipos de casos de uso. Ou, você sabe, você pode pensar em testes ou exemplos. Eles quebram ou não quebram, ou eles meio que se alinham com o que você espera, ou talvez não. Claro, também existem métricas de negócios, medindo coisas que, você sabe, são muito aplicáveis à aplicação de LLM, sabe, em relação ao negócio. Mas hoje, o que realmente vamos abordar é o LLM, como um juiz e assim, talvez para ilustrar o que realmente significa LLM como um juiz. Então, quando pensamos em talvez um exemplo de um pipeline de RAG, aqui temos um LLM, podemos ter alguma entrada de um lado e uma saída do outro. E digamos que no RAG temos uma entrada, que é talvez a consulta de um usuário. Podemos injetar algumas informações relevantes por meio de um processo de RAG, através do nosso banco de dados vetorial, para nos ajudar a responder a essa pergunta ou tarefa específica. E assim, se você pensar na entrada como uma pergunta e um pedaço de texto para me ajudar a responder a essa pergunta, e a saída sendo meio que a resposta, talvez algo que eu possa medir é, por exemplo, o que chamamos de relevância de RAG, ou, neste caso, talvez tenhamos uma etapa de recuperação nesse processo de RAG, puxando do banco de dados vetorial, e talvez só queiramos medir, ei, aquele pedaço que retornamos para responder a essa pergunta, por exemplo, ele responde. Você sabe, você sabe, é relevante para a pergunta que está sendo feita ou não é muito. Então, por exemplo, aqui, se pensarmos nisso de uma perspectiva de rastreamento, talvez tenhamos um intervalo de recuperação e talvez executemos você sabe, avaliação de recuperação nesse intervalo. E assim, como seria um prompt, poderia ser, você sabe. Então, ei, você está comparando um texto de referência a uma pergunta e tentando determinar se o texto de referência contém informações relevantes para responder à pergunta, e então você dirá, tipo, aqui está a consulta específica, você vai injetar isso e você dirá, ei, aqui está o texto de referência específico, você vai injetar isso e na verdade você só vai dizer, ei, compare o que está acima. E você sabe, me dê um rótulo sobre se, você sabe, o pedaço era relevante ou talvez não relevante. E assim, toda a ideia por trás disso é que você realmente recebe um rótulo do processo, do LLM como juiz. E esse rótulo você usa meio que como um sinal para depuração, ou realmente para entender onde partes do seu sistema estão se comportando como esperado, ou talvez não. E novamente, quando pensamos em evals, esse foi apenas um exemplo. Existem muitos tipos diferentes de evals por aí. Algumas das melhores equipes de LM do mundo, eles tendem a não usar apenas uma avaliação, na verdade, eles costumam usar um rubrica dependendo de qual aplicação eles estão ou de qual contexto eles estão. E então eles personalizam bastante também. Então, você pode notar que muitas pessoas, você sabe, começam com avaliações prontas, significa que é como um modelo que já foi meio que escrito, mas na verdade as melhores equipes tendem a personalizar bastante, o que definem como talvez uma alucinação, ou como é um bom código gerado, ou o que frustração realmente significa no contexto de uma aplicação. E assim, percebendo que existem muitas categorias
de avaliações de LLM. E, na verdade, você sabe, novas avaliações estão sempre sendo criadas e elas são sempre contextuais à aplicação em que você está. E, assim, quando pensamos sobre talvez por que as avaliações de LLM são realmente bons indicadores de sinal para um processo específico, bem, se você os definiu e decidiu, ei, este é o rúbrica que é importante, essa pode ser uma razão, mas quando pensamos na tarefa real de executar uma eval, por exemplo, se eu perguntasse a você, o usuário, digamos que estamos fazendo uma sumarização de algum texto, e eu pergunto a você, o usuário, ei, gere um resumo muito bom sobre uma coisa, muito longa e complexa. Vamos chamar de um livro Guerra e Paz, por exemplo, em comparação com o seu também, você sabe, se eu pedisse a você para, você sabe, me dar uma espécie de... Se eu te apresentasse um resumo e dissesse, ei, isso é bom ou ruim, você sabe, resumo. Livro Guerra e Paz, cognitivamente, quando você pensa sobre isso, é muito mais difícil fazer a primeira tarefa do que a segunda tarefa. Então, a ideia é que quando pensamos no LM como um juiz, não é a mesma coisa que a primeira tarefa. Então, algumas pessoas vão se perguntar, bem, se ele alucinar uma vez, pode alucinar duas vezes? Bem, a resposta é que isso sempre é possível, mas a realidade aqui também é uma tarefa muito diferente. E a segunda tarefa, a tarefa do LLM como juiz, não é cognitivamente tão difícil, e é por isso que eles tendem a ser bons indicadores, porque os LLMs são realmente bastante bons em perceber quando um erro aconteceu, porque é apenas uma tarefa cognitiva mais fácil do que realmente produzir, talvez a tarefa original, e talvez uma coisa sobre a qual eu vou falar são algumas melhores práticas. Talvez o que não fazer. Eu acho que uma coisa que vimos, meio que pela nossa experiência, é que usar avaliações numéricas como avaliações contínuas, ou pontuações ou propensões, nem sempre é o ideal. E assim, publicamos um pouco de pesquisa, vou mostrar algumas das pesquisas que publicamos. Este é o post X da Aparna sobre o Elon como juiz, você sabe, quando os usamos no contexto de pontuações contínuas, mas a ideia principal é que, deixa eu apenas mostrar um exemplo disso, vou puxar este aqui. Então, a ideia principal é que este experimento que realizamos foi, você sabe, por exemplo, vamos fazer a corrupção de ortografia. Então, tivemos um conjunto de dados no qual, você sabe, iteramos mais de 100 vezes, onde o número de erros de ortografia foi de 0, erros de ortografia até 100%, erros de ortografia. Então, o número de palavras, fizemos isso ao longo de 0, 10, 20, você sabe, 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. E então a ideia é, tipo, você esperaria, e também usamos o LM como juiz para dizer, ei, se não houver erros de ortografia, você sabe, me dê um 0. Se houver, você sabe, se tudo estiver escrito errado, me dê 100%. Então você esperaria uma faixa linear perfeita aqui, certo? Se você, sabe, você meio que iterou isso e nós selecionamos um conjunto de dados que tinha, você sabe, 10% das palavras escritas incorretamente, 20, 30, e então na marca de 10% você esperaria que, você sabe, aquele juiz, aquela pontuação do LLM fosse, você sabe, por exemplo, e 20% em 2. Mas o que notamos é que isso não é verdade, e fizemos isso com muitos testes diferentes, e eu acho que sabemos disso. Mas os LLMs não são particularmente bons em matemática. E então o verdadeiro problema aqui é que o LLM como juiz, quando você o usa como uma pontuação de propensão ou contínua, eles não são muito consistentes. E a longo prazo, isso realmente bagunça o sinal que você realmente está buscando. E os LLMs são obviamente muito bons em palavras e idiomas, então é por isso que esse rótulo é usado de forma tão sutil. E isso torna importante quando você usa esse rótulo, porque talvez você queira fazer coisas como coletar um conjunto de pontos de dados, ou, neste caso, nós estamos analisando alguns traços. Isso talvez pareça um elemento específico como juiz, então talvez eu queira olhar para coisas que podem ter sido alucinações, e então talvez eu possa adicionar esse filtro e ver, ó, esses são todos os meus elementos alucinatórios como juiz nos meus traços, e talvez eu consiga discernir um padrão ao coletar todos esses traços e tentar realmente investigar e ver, ó, por que eu tive uma alucinação específica, talvez eu queira descobrir o porquê, mas a ideia é que se você tentar fazer isso com talvez pontuações de propensão, já que elas são inconsistentes, as coisas que você coletaria também não seriam consistentes. Então, eu só queria fazer um pequeno resumo educacional sobre o LLM como juiz e talvez porque eles são usados, e talvez como as pessoas os utilizam.
meio que no mundo hoje, então eu espero que você tenha gostado da parte 1. Essa série de 3 partes sobre LLM Evals, fique de olho. A parte 2 sobre como executar evals, e depois na parte 3, que é sobre evals inline. Então, muito obrigado pelo tempo e tenha um bom dia.